Solidarité, solidariedade. Meus caros amigos, minhas queridas amigas, está na rua e vai voltar com mais intensidade o debate em torno da reforma política e que eu temo que acabe sendo apenas uma reforma partidária ou eleitoral que deixa tudo como está. Os fatos acontecidos no Congresso Nacional na semana passada mostram a dimensão desagregadora da concentração do poder nas mãos do Estado Federal e dentro do governo do Estado Federal a concentração do poder nas mãos do Poder Executivo, tornando vazio o conceito da federação no primeiro caso e da independência e harmonia dos poderes no segundo caso. O primeiro caso referente à concentração do governo federal e, no segundo caso, a concentração no governo federal nas mãos do Executivo. No entanto, esses são conceitos inerentes ao Estado de Direito, acolhido formalmente pela Constituição brasileira e a sociedade democrática onde nós imaginamos estar vivendo. Na verdade, só imaginamos, porque democracia e concentração são dois conceitos que se excluem mutuamente. Independentemente, pois, dos embates entre o governo e a oposição que vimos na semana finda, debates que são normais e elogiáveis quando havidos de forma civilizada, o que, convenhamos, não foi o caso nos debates que vimos no Congresso. Pode-se constatar que a força que chegou às raias da prepotência ou da chantagem do Poder Executivo sobre o Legislativo, usando de armas eticamente condenáveis, como as maiorias parlamentares obtidas através de favores concedidos a deputados e senadores, ou através da manutenção de um Estado inchado para a distribuição de ministérios e de outros cargos, a fim de obter apoios, ainda de ameaças de suspensão de serviços que são direitos da comunidade, envolvendo direitos das pessoas e de instituições como os estados e os municípios. Enfim, toda essa forma espúria que o poder concentrado pode utilizar para conseguir o que é de seu interesse, ainda que ao arrepio da ética, da lei ou do interesse coletivo. Os acontecimentos e o desfecho dos referidos fatos no Congresso Nacional servem de bom exemplo desse lamentável episódio. A anistia do crime de desobediência à lei, no caso de diretrizes orçamentárias, e ao próprio orçamento que o Executivo propôs ao Legislativo e o Legislativo transformou em lei. No entanto, esse mesmo Legislativo passou um pano sobre o crime, tratando-se da Presidência da República e sob a ameaça do Executivo de ser ele, o Legislativo, responsabilizado pelas consequências do crime. Isto não seria possível se o Brasil fosse um país política, econômica e estruturalmente desconcentrado. Também não teria acontecido se o crime tivesse sido cometido por um funcionário público comum, embora a Constituição defina que todos são iguais perante a lei, da Presidente da República até o último dos servidores ou dos cidadãos brasileiros. No entanto, essa prepotência do Executivo sobre o Legislativo se torna possível, entre outras tantas razões, pela extrema concentração de recursos nas mãos do Executivo Federal. Constitui um bom exemplo dessa concentração a arrecadação centralizada de impostos e tributos pelo governo federal para serem depois devolvidos aos estados e municípios. Todos sabem como esse sistema permite a fácil transformação dos recursos em instrumentos de chantagem
sobre o poder dos estados e dos municípios, ou em moeda de troca sobre esses entes federativos, quando há pouca preocupação com a ética e com a lei, como assintosamente está acontecendo no Brasil. Enfim, antes de prosseguir, eu quero registrar também a concentração do poder dentro da própria esfera federal. Refiro-me especialmente à interferência do Executivo sobre o Judiciário, não apenas por causa das demandas processuais de última instância que estão concentradas nos tribunais federais, mas, sobretudo, pelo sistema de nomeação pelo Executivo dos magistrados, de modo especial dos que vão integrar o Supremo Tribunal Federal. Ora, para que houvesse maior concentração, as funções do Supremo deveriam restringir-se apenas a questões constitucionais, enquanto as funções do próprio Superior Tribunal de Justiça deveriam ser estadualizadas se o país fosse uma federação, como se imagina que é, um país desconcentrado e não um país centralizado e centralizador. No entanto, essa concentração da justiça na esfera federal, a qual se soma o sistema espúrio de escolha e nomeação dos membros do judiciário pelo Executivo, torna o judiciário dependente e, às vezes, subserviente a quem nomeia seus membros, além de dificultar a participação das pessoas e da sociedade em seus processos, sempre a exclusão. Nos debates sobre a reforma política, essas são questões de suma importância que devem ser colocadas, pois é da essência da democracia a independência e a harmonia entre os poderes, ou seja, entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Este é um princípio universal que está acolhido na Constituição brasileira, mas que não é praticado. Como pode haver essa independência e essa harmonia entre os poderes, enquanto permanecerem tantas formas de intervenção do executivo sobre o legislativo e sobre o judiciário? Meus queridos e minhas queridas, eu não acredito na reforma política tão invocada, sobretudo nos momentos de crise, e prometida até como um plebiscito através do qual o povo se manifeste, sem preocupação de esclarecer o povo sobre quais os conteúdos dessa reforma, qual sua dimensão, qual sua abrangência e, enfim, que reforma devemos ter. Estou seguro que, no sentido que chamarei de sentido horizontal, a reforma política, mantido o sistema presidencialista do governo, que já é por si centralizador, deverá criar instrumentos que impeçam a ingerência do executivo no legislativo e no judiciário. Nesse sentido, trata-se de desconcentrar a estrutura do poder ou do Executivo Federal, de modo que seja cumprido o princípio universal e o preceito constitucional já referidos de independência entre os poderes, evitando a ditadura do Executivo sobre os outros poderes. No sentido vertical, a reforma política deve tornar efetiva a Federação Brasileira, a não ser que se opte então pela continuidade do país imperial, que nos remete a 2 séculos atrás, questão, aliás, que já foi objeto de considerações num vídeo passado. Para isto, é necessária uma redistribuição das competências atribuídas ao governo federal e aquelas outras que, por sua natureza, devem permanecer nas esferas estadual e municipal, dentro do princípio de que aquilo que pode ser feito por instâncias inferiores
não devem ser transferidas para instâncias superiores, longe das pessoas, longe da capacidade de avaliação, trazendo os serviços para perto das pessoas e das comunidades, porque só trazendo os serviços para perto das pessoas e das comunidades é que se pode realmente promover a participação e a solidariedade. Quero ainda dizer que a redistribuição de funções implica uma reforma fiscal, na qual a competência de fixar impostos e, sobretudo, de recolhê-los, ao contrário do que acontece hoje, retorne às esferas estaduais e municipais, dando-lhes maior autonomia, restando ao governo federal o estabelecimento e a arrecadação apenas dos tributos necessários à execução das funções que lhe tenham sido atribuídas por essa reforma política necessária. No entanto, além do executivo, a reforma política deve igualmente atingir o legislativo e o judiciário. No legislativo, o Senado deve transformar-se de fato naquilo que o legitima, o ser a instância de representação dos Estados face à União. Nesse sentido, deveria caber ao Senado, entre outras funções representativas dos interesses dos Estados, as decisões referentes à distribuição de recursos, tanto de sua fixação, como de sua arrecadação, como de seu uso. É na condição de representante dos Estados que constituem e legitimam a União, ou seja, a Federação, que cabe ao Senado falar em nome deles, dos Estados, enquanto cabe à Câmara dos Deputados a representação do povo. Infelizmente, o Senado não tem exercido esse papel. Não sei se por desconhecê-lo ou pela falta de clareza e objetividade dos princípios constitucionais, ou de outras normas e procedimentos que devem ser modificados pela reforma política. Na falta de ter claro seu papel e suas funções, o Senado acaba se transformando numa Câmara revisora do que faz a Câmara dos Deputados, o que justifica aqueles que acham até que o Senado deva ser extinto. Não enquanto ele for efetivamente o representante dos Estados que justificam a União, e não o contrário. No Judiciário, além de restringir as competências dos tribunais federais à questão da esfera nacional ou federal ou constitucional, é essencial que a reforma política modifique a sistemática de nomeação de seus membros pelo Executivo, única forma de efetivamente garantir sua autonomia. Essas, meus amigos, minhas amigas, essas são questões essenciais para que aconteça uma efetiva reforma política capaz de mudar o país. Sem isto, a tão proclamada reforma política não será mais do que uma reforma partidária ou eleitoral, incapaz de eliminar as atuais distorções e de fazer do país um novo Brasil. E, enfim, a reforma política implica, sim, em promover uma profunda reforma constitucional. Sem a reforma constitucional, e reduzida a reforma política a ser apenas uma reforma partidária ou eleitoral, como o número de partidos, como a forma de eleição eletrônica ou de outra forma, a troca de partidos, os partidos regionais ou nacionais, a utilização dos tempos de televisão ou das redes sociais, enfim, sem aquela outra definição sobre a estrutura e os poderes dos estados e do governo e sua distribuição, sem isso estaremos mais uma vez atrelados ao perfeito figurino
né, de mudar para que tudo fique como está. Termino referindo-me à concepção do que deveria presidir a organização política do Brasil, proposta contida no livreto já citado, que escrevi quando do debate constitucional que precedeu a elaboração da Constituição de 1988. Propus naquela ocasião que a Constituição deixasse explícito que a organização do país refletisse o que tanto se diz, mas que não se faz. Um país construído de baixo para cima, das pessoas e das comunidades para os poderes estaduais ou federal. Um país participativo, porque são as pessoas o princípio e o fim de toda organização social. Diz a proposta: o Brasil se define como uma república constituída de comunidades, começa embaixo, politicamente organizadas em municípios e da união dos estados, que constituem a federação. A federação é apenas consequência e não origem. Na condição de república, res publica, coisa pública, em latim. Na condição de república, a nação, assim politicamente organizada, não pertence a ninguém individualmente, mas pertence à sociedade. Os governantes são apenas delegados dos cidadãos para exercer o poder em seu nome, com vistas à promoção do bem comum. Assim, o poder deverá ser distribuído no organismo social, de modo que se evite o domínio de alguns sobre as estruturas sociais, assenhoreando-se de qualquer forma da nação. O poder nacional se estrutura assim a partir do município, para os estados, reservando-se à União Federal exclusivamente as funções que não possam ser realizadas pelos estados e pelos municípios. Este seria o pano de fundo para uma reforma política. Estes são princípios e medidas, meus amigos, minhas queridas amigas, que deveriam presidir a reforma política para que o Brasil possa efetivamente mudar e não ser mais uma vez enganado na ilusão de mudanças que, prometidas sempre, não acontecem nunca. Este, sim, seria o Brasil diferente, participativo, solidário, com que todos sonhamos. Participe, meu amigo. Participe, minha amiga. Comente, compartilhe. Um abraço. Solidariedade, solidarity, la solidarité, solidariedade. Solidariedade, solidarity, la solidarité, solidariedade. Il n'y a pas d'effort qui se fait, les sentiments qui nous rapprochent. No hay más fronteras diferenciando la necesidad.